Você acredita em monstros? Criaturas que vivem nas sombras, desconhecidas, silenciosas, mas reais. Imagine um ser que combina as características de um predador implacável com a aparência de um dragão saído de lendas medievais. Um animal tão feroz que pode devorar uma presa inteira, rastrear pelo cheiro a quilômetros de distância e injetar veneno como uma serpente. Não, isso não é fantasia. Ele existe. E seu nome é Dragão de Komodo. Escondido por séculos nas ilhas remotas da Indonésia, esse monstro foi descoberto oficialmente apenas no século XX. E desde então, ele vem desafiando a ciência, assustando aventureiros e alimentando o imaginário coletivo de que talvez os mitos estejam mais vivos do que imaginamos. Mas como um animal tão letal passou tanto tempo sem ser descoberto? E será que ele é o único? Continue assistindo, porque a história do Dragão de Komodo vai te surpreender e te deixar arrepiado. Se o Dragão de Komodo é real, por que o mundo só ficou sabendo da sua existência em 1910? Essa é a grande pergunta. Durante séculos, moradores das ilhas de Komodo, Rinca e Flores contavam histórias sobre lagartos gigantes que podiam matar um homem com um só ataque. Mas para o resto do planeta, isso parecia exagero, superstição ou apenas mais uma lenda local. E ainda assim, enquanto a humanidade explorava oceanos e conquistava montanhas, esse predador silencioso continuava à espreita, em meio à mata densa, vivendo como um fantasma entre mitos e relatos distorcidos. O mais curioso, ninguém acreditava neles. Até que um europeu curioso resolveu investigar. Mas o que ele encontrou superava qualquer imaginação. Porque às vezes, a realidade não só imita a fantasia, ela é ainda mais assustadora. No próximo capítulo, vamos descobrir quem foi o homem que tirou esse monstro da escuridão e o apresentou ao mundo. O ano era 1910. O tenente holandês Van Steenhensbroek, estacionado nas Índias Orientais, ouviu rumores estranhos de pescadores locais. Há dragões na ilha de Komodo. Curioso e cético, ele resolveu averiguar. O que encontrou lá mudou tudo. Um enorme réptil com mais de 2 metros de comprimento, pele áspera como couro queimado, garras afiadas e olhos penetrantes. Parecia uma fusão de crocodilo com dinossauro, e se movia com a confiança de um rei. Hensbroek enviou relatos e peles para a Europa. Inicialmente, muitos cientistas duvidaram, mas em 1912, o zoólogo Peter Owens, diretor do Museu de História Natural de Java, publicou um artigo confirmando a existência da espécie, Varanus komodoensis, o temido dragão de Komodo. A notícia se espalhou. Revistas e jornais chamavam a criatura de último sobrevivente da Era dos Monstros. Documentários, estudos e expedições começaram. Um novo ícone da vida selvagem havia emergido, diretamente das sombras da lenda. A partir daquele momento, o Komodo deixou de ser apenas um boato exótico e passou a ocupar um lugar real no imaginário popular e nas listas dos animais mais perigosos do mundo. Mas o que acontece quando essa fera encontra um ser humano? Prepare-se, o próximo capítulo vai mexer com seus nervos. Embora pareça uma criatura de um tempo distante, o dragão de Komodo é perigosamente atual. E não faltam relatos para provar isso. Em 2007, um menino de 8 anos foi atacado por um Komodo enquanto brincava em sua aldeia na ilha. O animal surgiu do mato e o mordeu na perna. Os moradores tentaram ajudar, mas era tarde demais. Em outro caso, um guarda florestal experiente, habituado aos animais, foi surpreendido dentro de sua própria cabine. O Komodo havia arrombado a porta e atacado silenciosamente. Ele sobreviveu, mas teve ferimentos sérios. Turistas também já passaram por momentos de terror. Há registros de visitantes sendo cercados por mais de um dragão ao mesmo tempo, incapazes de se mover enquanto os animais testavam o terreno ao redor, farejando, observando, esperando o momento ideal. E o pior,
quando um Komodo morde, ele não precisa matar na hora. Sua saliva carrega bactérias mortais e, como a ciência revelou recentemente, também veneno, que paralisa, baixa a pressão e impede a coagulação. Eles atacam com paciência e esperam a vítima enfraquecer. Quer entender por que esse animal é um dos predadores mais eficientes da Terra? No próximo capítulo, vamos abrir o corpo dessa fera, e o que há por dentro é ainda mais impressionante. O dragão de Komodo não é apenas imenso, ele é biologicamente projetado para matar. Com até 3 metros de comprimento e mais de 80 quilos, esse lagarto gigante possui uma musculatura poderosa, capaz de derrubar presas do tamanho de um cervo com uma só patada. Seus dentes, serrilhados como os de tubarões, rasgam a carne com facilidade, causando hemorragias internas graves. Por muitos anos, acreditava-se que a verdadeira arma do Komodo fosse sua saliva infestada de bactérias, adquiridas ao comer carniça. Mas estudos recentes revelaram algo ainda mais perturbador. Ele possui glândulas de veneno. Esse veneno contém substâncias que causam queda brusca da pressão arterial, paralisia muscular e incapacidade de coagular o sangue. Em outras palavras, a vítima começa a sangrar por dentro e por fora até que não consiga mais fugir. Além disso, o Komodo tem um olfato extremamente sensível, capaz de detectar o cheiro de carne a mais de 4 quilômetros de distância. E sua paciência é quase sobre-humana. Ele morde e espera. A natureza não criou esse predador por acaso. Mas como o mundo reagiu ao descobrir que um dragão era real? No próximo capítulo, vamos ver como essa criatura virou estrela da ciência, da mídia e da cultura popular. A descoberta do dragão de Komodo foi um prato cheio para o imaginário humano. Documentários da BBC, National Geographic, Discovery Channel, todos correram para registrar o animal e seu habitat. O mundo queria ver de perto o que antes era considerado mito, e não se decepcionou. Cenas de dragões caçando búfalos, abrindo carcaças com um só golpe e engolindo inteiros pedaços de carne viralizaram antes mesmo da era das redes sociais. O animal se tornou um ícone da natureza selvagem, símbolo de um mundo ainda inexplorado e perigoso. Em muitas culturas, o Komodo foi rapidamente associado a figuras mitológicas, dragões orientais, criaturas demoníacas e até dinossauros. E não é difícil entender por quê. Ele representa um elo perdido entre o passado e o presente, um lembrete vivo de que nem tudo foi domesticado. Hoje ele é protegido por leis internacionais e reverenciado por cientistas e turistas. Mas o fascínio permanece. Como algo tão primitivo sobreviveu até aqui, escondido por tanto tempo? No próximo capítulo, vamos explorar exatamente isso. O que o Komodo nos ensina sobre os mistérios ainda não resolvidos da natureza. E o que mais pode estar escondido por aí. O dragão de Komodo é mais do que um predador impressionante. Ele é uma prova viva de que a natureza ainda guarda segredos. Se uma criatura desse porte conseguiu se manter desconhecida até o século XX, quantas outras ainda habitam florestas densas, cavernas isoladas ou profundezas do oceano? Cientistas estimam que mais de 80% das espécies marinhas ainda não foram descobertas. E em regiões como o Congo ou a Amazônia, expedições frequentemente retornam com relatos de animais nunca antes documentados. O Komodo nos obriga a repensar o que consideramos impossível. Ele nos lembra de que lendas não surgem do nada. Muitas vezes são ecos de verdades distorcidas pelo tempo, pela ignorância ou pelo medo. Se um dragão pode existir, por que não o monstro do Lago Ness? Ou o pé grande, o Yeti, a serpente gigante do deserto? Não se trata de acreditar ou não, mas de manter a mente aberta para o extraordinário. E é exatamente sobre isso
que falaremos no último capítulo, o que o dragão de Komodo representa no nosso imaginário e por que, mesmo cercado por ciência, ele continua sendo uma lenda viva. No fim, o que torna o dragão de Komodo tão fascinante não é apenas o seu tamanho, sua força ou sua letalidade. É o que ele representa. Ele é um lembrete de que o mundo ainda é selvagem, que mesmo em uma era de satélites, inteligência artificial e controle total da informação, ainda existem criaturas que escapam à lógica, que caminham entre o mito e o real, entre o medo e a admiração. O Komodo nos desafia a enxergar além da superfície, a aceitar que por trás de cada lenda pode haver um fragmento de verdade. E que a natureza, em sua complexidade, ainda é mais poderosa e misteriosa do que podemos compreender. Hoje, esse dragão é estudado, protegido e até visitado por turistas. Mas nada disso diminui o frio na espinha que sentimos ao olhar nos olhos dele e perceber que a fantasia nunca esteve tão próxima da realidade. E agora eu te pergunto, se um dragão existe, o que mais o mundo está escondendo? Se você gosta de histórias como essa, onde ciência e mistério se cruzam, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se, porque existem muitas outras lendas esperando para serem descobertas.